Boa tarde a todos. Vamos dar início agora ao estudo do capítulo 3 sobre vetores. E nesse primeiro momento eu quero mostrar para vocês qual é a importância de se estudar vetores. Na engenharia, na física, nós trabalhamos com grandezas, certo? E essas grandezas, elas podem ser ou escalares ou vetoriais, certo? Quando a gente pensa numa grandeza escalar, a gente pensa, por exemplo, na altura de uma pessoa. Ok? Quando a gente pensa numa grandeza vetorial, aí, por exemplo, nós estamos falando de uma velocidade. Por quê? O que diferencia uma da outra? Tá? O que diferencia uma da outra é basicamente a questão de que a grandeza escalar, eu preciso caracterizar ela com uma intensidade ou módulo, tá? O valor da grandeza, mais uma unidade de medida. Tá? Quando eu paro para olhar isso na grandeza vetorial, é óbvio que isso daqui também precisa estar presente numa grandeza velocidade, por exemplo. Só que além da sua intensidade, módulo, mais uma unidade de medida, eu preciso ter a direção e o sentido do meu vetor velocidade, tá certo? E aí quando a gente começa a pensar nessas grandezas escalares, então vamos pensar, por exemplo, aqui, nas grandezas escalares, tá? Quando eu digo que a altura de uma pessoa é de 1,80 metros, eu já sei completamente a informação que eu gostaria de saber sobre essa pessoa. Quando eu sei, por exemplo, quando eu quero saber, por exemplo, quando eu digo, por exemplo, que uma pessoa possui 80 quilos de massa, eu já tenho todas as informações que eu preciso saber sobre essa pessoa. Tá? Agora, quando eu digo numa grandeza vetorial, por exemplo, eu estou na BR-101 a uma velocidade de 80 km por hora. Bom, velocidade indica que eu estou me movimentando. Quando eu paro para olhar a 101, e nós já discutimos isso outro dia, aqui está a BR-101, aqui está o estado do Paraná, aqui está o estado do Rio Grande do Sul, tá? E se eu estou com o meu carro aqui na BR-101, eu posso estar ou indo no sentido do Paraná ou indo no sentido Rio Grande do Sul. Então, essa grandeza vetorial, chamada velocidade, por exemplo, ela precisa me informar qual é a reta suporte do meu movimento. Essa reta suporte aqui é o que a gente conhece por direção. Tá? Agora, essa questão aqui, de se eu estou indo para o Rio Grande do Sul ou para o Paraná, isso aqui é o sentido do meu vetor. Tá? Então, uma grandeza vetorial precisa me informar qual é o valor dela, qual é a direção e qual é o sentido. Tá? Vamos pensar nas situações mais corriqueiras. Tá? Então, por exemplo, vamos supor que esse meu vetor está aqui. Tá certo? E esse meu vetor é velocidade, que nós já discutimos. Então, por exemplo, esse meu vetor velocidade, ele possui 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7 quadradinhos. Então, o módulo dessa velocidade é, por exemplo, 7 metros por segundo. Se eu digo que cada quadradinho desse está valendo 1 metro por segundo. Qual é a direção desse meu vetor? Bom, essa direção ela é horizontal. Qual é o sentido desse meu vetor? O sentido aqui, ele é para a direita. Ok? Então, eu consegui caracterizar todas essas informações sobre essa velocidade ao colocar na mesa esse vetor. Por exemplo, se eu coloco o vetor força assim. Então, aqui eu tenho o vetor força. Qual é o módulo dessa força? 1, 2, 3, 4, 5 quadradinhos. Então, o módulo da força. Perceba que eu não coloco a setinha aqui em cima. Quando eu deixo isso aqui, essa seta em cima do vetor, está me dizendo que eu estou analisando nesse momento intensidade, direção e sentido. Quando eu coloco assim, sem nada em cima, é só a sua intensidade. Então, a força aqui, por exemplo, ela vai ser 5 newtons, se cada quadradinho desse for 1 newton. Tá? Qual é a direção desse vetor força? Bom, essa direção ela está exatamente na vertical. Qual é o sentido do meu vetor força? O sentido do meu vetor força é para cima. Então a gente pode concluir o seguinte, que um vetor sempre vai ter uma direção e cada direção ela pode ter 2 sentidos. Tá certo? Então, por exemplo, aqui, a velocidade horizontal ela poderia estar indo para a direita ou para a esquerda. A velocidade, a força vertical, ela poderia estar indo para cima ou para baixo. Grandezas vetoriais exigem da gente muito mais cuidado. Então, preste muita atenção nisso, tá? Mas eu preciso aprender a trabalhar com esses vetores. E nesse primeiro momento, a gente vai ver a soma geométrica dos vetores. Tá? Então, por exemplo, eu vou desenhar aqui 3 vetores. Eu vou desenhar esse vetor aqui, esse vetor B, tá certo? Esse vetor B, ele tem 1, 2, 3, 4 unidades de medida. Não sei se é metros, se é metros por segundo, se é metros por segundo ao quadrado, tá certo? Eu vou desenhar esse meu vetor aqui, A, que tem, por exemplo, um, 2, 3, 4, 5 unidades de medida, tá? E ele é vertical como direção e sentido para cima, ok? Bom, quando eu vou fazer a soma de vetores, e eu estou pensando nesse momento na análise geométrica, tá certo? Eu vou, por exemplo, num primeiro momento, fazer o método do paralelogramo, tá certo? Então, eu vou fazer o método do paralelogramo. Como é que eu vou fazer o método do paralelogramo? Eu vou fazer o seguinte, eu vou voltar aqui, aqui, e vou pegar o meu vetor B, que tem 4 quadradinhos, horizontal e para direita. Então, 4 quadradinhos, horizontal e para a direita. Esse é o meu vetor B. Agora, eu vou pegar o meu vetor A, que é 5 quadradinhos, tá? Vertical e para cima. Só que daí, o que eu vou fazer? Eu vou pegar
esse meu vetor A e vou colocar origem com origem. Então aqui está o meu vetor A, 5 quadradinhos. Ok. Para cima. Bom, o que eu vou fazer agora? Eu vou ter que usar retas paralelas para poder chegar no meu vetor resultante. Como que eu faço isso? Então, no final do vetor B, eu vou traçar uma paralela ao meu vetor A. Ao final do meu vetor A, eu vou traçar uma reta paralela ao meu vetor B. Perceba que essas duas retas se encontraram num único ponto aqui. Então, o meu vetor resultante, que é a soma de A mais B, ele vai vir do início aqui, onde os dois vetores foram colocados, origem com origem, até onde aquelas duas retas se encontraram. Certo? Então, essa daqui é o meu vetor soma, tá? E o meu vetor soma é o vetor A mais o meu vetor B. Tá certo? Bom, o outro método que nós temos, tá, é o método da poligonal. Então, vamos lá. Método da poligonal. Ok? E o método da poligonal é muito parecido com o anterior, mas olha só o que acontece. Então, vamos lembrar aqui quem eram os nossos vetores. Eu tinha aqui o meu vetor B horizontal, 4 quadradinhos para a direita. Tá? Então, eu vou colocar aqui o meu vetor B em azul, horizontal e 4 quadradinhos para a direita. Certo? Então, aqui está o meu vetor B. Bom, agora olha só a diferença. Na situação anterior, eu coloquei o A exatamente na origem com o B. Agora, eu vou colocar no final do B o meu vetor A. Perceba que eu preciso respeitar a direção e origem do meu vetor, né? Então, aqui está o meu vetor A, exatamente com as mesmas características do meu vetor original. 5 quadradinhos vertical e para cima. Então, aqui está o meu vetor A, tá? E agora eu tenho que calcular a soma, ok? Bom, nesse anterior, a soma foi das duas origens até o encontro das duas retas paralelas. Agora aqui, o meu vetor vai ser daqui, onde eu tenho o meu primeiro, até o final do último, tá certo? Bom, qual é a vantagem desse vetor soma? Primeiramente, tanto nesse caso quanto no caso anterior, o vetor soma é rigorosamente o mesmo. Mesma intensidade, mesma direção, mesmo sentido, tá certo? Só que esse aqui, por exemplo, se eu tivesse que somar, sei lá, vou colocar aqui o meu vetor. Deixa eu mudar aqui mais uma página, então. Se eu tivesse que somar aqui o meu vetor B. Aqui está ele. Com o meu vetor A. Aqui está ele. Mais o meu vetor C, por exemplo, e aí eu vou desenhar um vetor C qualquer aqui na minha cabeça que vem agora. Tá? Eu posso ir colocando nesse método da poligonal quantos vetores eu tenho que somar. Por quê? A soma resultante de todos eles vai ser do início do primeiro até o final do último. Certo? Se por acaso eu quisesse, então esse aqui é o meu vetor soma do vetor A mais o vetor B mais o vetor C. Então, se eu quisesse
somar 4, 5, 10 vetores nesse sentido, era só ir colocando no final de um o início do outro, no final desse o início do outro e assim sucessivamente. Agora, nesse caso aqui, não tem jeito. Eu tenho que somar esses dois, copiar a soma, somar o vetor C com ele, copiar a soma, somar o vetor D e assim sucessivamente, tá certo? Bom, a gente pode comentar ainda algumas propriedades que estão associadas aos vetores. Então, a primeira propriedade é a comutativa. A propriedade comutativa vai me dizer o seguinte, que A vetor mais B vetor é exatamente igual a B vetor mais A vetor. A outra propriedade é a associativa. Então, eu tenho que somar 3 vetores. Mas ele está me dizendo que eu posso somar A mais B, que está entre parênteses, mais o vetor C, que vai dar exatamente a mesma coisa que se eu somar primeiro o B com o C e depois somar o A, ok? E por fim, eu tenho que tomar cuidado aqui na propriedade, na subtração. Certo? Então, na subtração de vetores, o vetor A menos o vetor B, ele é igual à soma do vetor A mais o oposto do meu vetor B. Como assim? Por exemplo, se eu fosse fazer a soma daqueles meus dois vetores, o meu vetor A é assim, 5 quadradinhos para cima, lembram? Tá? Então aqui está o meu vetor A. Ok. Se eu quisesse com o A somar o B, subtrair o B, o meu vetor B, ele era para cá, ele tinha essa característica, 4 quadradinhos para direita. Ok? Só que agora, se eu quero somar o vetor menos B, ele vai continuar tendo 4 quadradinhos, vai continuar sendo horizontal, só que o meu vetor menos B vai ser oposto no seu sentido quando comparado com o meu vetor B, que aqui está, ok? E nesse caso, o meu vetor soma A menos B está aqui, né? Então, aqui está o meu vetor A menos B, tá? Aqui é o vetor A menos o vetor B, ok? Então, nós temos aqui a parte inicial da soma vetorial, tá? A sua parte geométrica.